Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge Samuel, eu sou estudante do nono semestre do curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, campus Sobral, e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho que tem como título Alunos Cotistas e a questão da permanência na universidade, uma revisão da literatura. O trabalho ele tem como autores, além de mim, a Micaele Monique do Nascimento Costa, que também é estudante do nono semestre, Francisca Denise Silva Vasconcelos, que atuou como nossa orientadora, ela é docente do curso, e Estela Sacunha e Antônio Lucas Siqueira Ximenes, que também são estudantes do nono semestre do curso de Psicologia da UFC Sobral. Então, vou dar início à apresentação. Inicialmente, na nossa introdução, a gente traz que as cotas sociais e raciais elas surgem como política pública de abrangência nacional a partir de 2012, por meio da Lei 12.711, que é conhecida popularmente como Lei das Cotas, com a finalidade de democratizar o ensino superior público para grupos que ao longo da história foram excluídos socialmente. Então, ela provoca uma mudança no perfil do estudante universitário. Mas, além de discutir a criação dessa política de afirmação que permitiu esse ingresso no ensino superior a estudantes oriundos de algumas minorias sociais, é extremamente importante também tentar compreender o que ocorre após esse momento, ou seja, esse processo de permanência do cotista dentro da academia. E aí um aspecto importante sobre esse tema gira justamente em torno dessa questão da permanência na universidade por alunos cotistas, uma vez que não basta apenas possibilitar essa entrada no ensino superior, porque a questão do prosseguimento de alunos cotistas nos cursos, ela tem importância fundamental para a efetiva atuação das cotas dentro da sociedade brasileira. Em outras palavras, quando a gente vai discutir a questão das ações afirmativas, a gente deve centrar nossa atenção em dois polos principais, que seriam o acesso e a permanência. Então, essa pesquisa ela vai partir de questionamentos acerca de quais fatores colaboram na permanência de alunos cotistas na universidade, tendo então como ponto de partida o fato no qual as cotas foram instituídas com o objetivo de democratização, ampliação e alcance do ensino superior para grupos marginalizados socialmente. No que diz respeito ao nosso método, se trata de uma revisão de literatura, onde as buscas foram realizadas em duas bases de dados, foram o Google Acadêmico e no Cielo. Foram selecionados os textos que mais se adequassem à temática proposta, utilizando as palavras-chave cotas, permanência na universidade e universidade pública na busca dessas literaturas. E aí a primeira seleção foi feita pelos títulos dos artigos, sendo que posteriormente foram selecionados pelos seus respectivos resumos. Foram excluídos aqueles que não tratassem especificamente dos temas supracitados ou que não estivessem escritos em língua portuguesa. Ao final, a gente encontrou 76 textos, de acordo com as buscas, sendo que 22 foram utilizados nas nossas análises. E a literatura foi discutida a partir dos conceitos utilizados como descritores na busca dessas literaturas. No que diz respeito aos resultados e discussão. As ações afirmativas, também são conhecidas como políticas afirmativas, elas normalmente são associadas às cotas destinadas para determinados grupos minoritários, para ingresso na universidade. Só que além dessas medidas, outras também podem ser reconhecidas e apontadas, como a criação de delegacias especializadas para mulheres ou então a reserva de um número de vagas para pessoas com necessidades especiais deficientes em empresas privadas, dentre outras medidas. Porém, antes da gente continuar com a nossa discussão, é essencial que nós recorramos ao passado com o objetivo de compreender o contexto histórico em que esse termo, ações afirmativas, ele surge. E, de acordo com o ELEC, essa expressão ela tem origem nos Estados Unidos, que é um local que até hoje se constitui uma importante referência, no que diz respeito a esse assunto. Então, nós acreditamos que é importante também trazer uma outra explicação acerca do que seriam essas políticas afirmativas, com o objetivo de deixar mais entendível possível essa política pública. E aí, de acordo com Gomes, isso seria, atualmente, essas ações afirmativas elas poderiam ser definidas como um conjunto de políticas públicas e privadas que têm um caráter compulsório, facultativo ou voluntário e que são concebidas com o objetivo de combater a discriminação racial, de gênero, por deficiência física e de origem nacional, assim como também corrigir ou até mitigar os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo então o objetivo de concretizar o ideal de efetiva igualdade de acesso a certos bens fundamentais, como por exemplo a educação e o emprego.
Então, nas ocasiões em que são comentadas essas temáticas de ações afirmativas no contexto brasileiro, é inevitável não lembrar das cotas nas universidades brasileiras, como já foi citado. E esse reconhecimento é devido à aprovação da Lei das Cotas. Mas, como já é sabido, essa é apenas mais uma das outras tantas aplicações das políticas afirmativas. E geralmente o assunto das cotas ele divide opiniões, que podem ser aglutinadas em dois grandes grupos que são opostos. Um que vai considerar que ela pode prejudicar a qualidade das universidades públicas, que é um pensamento que está muito sintonizado com perspectivas da sociedade dos méritos, já outro que se encontram os seus defensores, que vão argumentar a favor, por entenderem que estas são medidas corretivas, com o objetivo de inclusão social e também de transformação da realidade. E como uma das principais contribuições que vai ocorrer por meio da adoção da política de cotas, vai se destacar o processo de ascensão social de estudantes negros, deficientes físicos, provenientes de escolas públicas ou bolsistas integrais e indígenas. Logo, devido à saída de um quadro de estratificação social, esses sujeitos eles vão ter a possibilidade de almejar um futuro melhor que aquele vivenciado por seu próprio grupo familiar, porque agora são dadas essas mínimas condições de sonharem com esse objetivo. E quando nós entramos na discussão da permanência, a gente deve analisar também como estamos tentando incluir esse outro. E a Savaia vai dizer que a sociedade ela exclui para incluir. E essa transmutação vai ser condição da ordem social desigual, que vai implicar no caráter ilusório da inclusão. Ou seja, na sociedade onde a gente vive, o processo de inclusão social ele se mostra, de certa forma, enganoso, ou, em outras palavras, por meio da inclusão perversa dos sujeitos. E essas ações para a permanência, de acordo com Mayorga e Souza, elas não devem se restringir a uma ação assistencialista, mas devem possibilitar o debate público e a politização dessa experiência, para que a política de permanência ela não se transforme em um paliativo das desigualdades, mas de fato em algo que envolva toda a comunidade acadêmica, possibilitando que essa comunidade ela se implique verdadeiramente nessa transformação. À guisa de conclusão, nas nossas considerações finais, e após essa explanação, vai ficar evidente que o tema das ações afirmativas, especificamente das cotas, ainda necessita de um amplo espaço para debate em decorrência das suas consequências para a sociedade civil. Ademais, a gente deve analisar criticamente, incluindo também as opiniões opostas, com a possibilidade perceptível de enriquecimento dessa discussão. Essas são as nossas referências utilizadas no trabalho. E muito obrigado pela atenção.